Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais uma Hora da História. Eu fico muito feliz porque vocês estão aqui para aprenderem sobre a Bíblia, para aprenderem mais uma historinha da Bíblia. Mas antes de começarmos o nosso encontro, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por nos dar a Bíblia de presente. Obrigada porque o Senhor nos ensina tanto na Bíblia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos estudiosos da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Crianças, Deus nos deu a Bíblia de presente, esse livro maravilhoso. E na Bíblia Ele nos ensina muitas coisas boas. Como Deus nos ama, não é? Ele quer nos ensinar tudo. O que nós podemos ler, o que nós podemos aprender na Bíblia? Quantas coisas nós lemos, nós aprendemos com a Bíblia, não é? E a nossa história de hoje vai falar sobre a Bíblia. E essa história está no livro de Atos, no capítulo 8, nos versinhos de 25 a 40. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. Esta é a mensagem de Deus para nós. Amo vocês, amo vocês. Felipe era um discípulo de Jesus e depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, Felipe começou a falar em todos os lugares para as pessoas sobre o amor de Jesus, como Jesus era maravilhoso. Um dia, um anjo falou com Felipe e mandou que Felipe fosse para uma estrada que ia de Jerusalém até Gaza e que era para ele andar naquela estrada. O anjo não disse mais nada, não explicou mais nada, mas Felipe obedeceu aquele anjo porque Felipe obedecia a Deus e ele sabia que Deus havia mandado aquele anjo para falar com ele. Felipe então foi caminhando por aquela estrada e ele viu uma carruagem e nessa carruagem havia um homem que estava viajando. Enquanto esse homem viajava, ele estava lendo a sua Bíblia, só que ele não estava entendendo muito bem o que ele estava lendo. Felipe, então, vendo aquele homem, chegou até perto da sua carruagem e disse assim: "O senhor está entendendo o que o senhor está lendo?" E o homem disse: não estou. Eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude a entender o que eu estou lendo. E Felipe disse: eu posso ajudá-lo. O homem ficou muito feliz e pediu para Felipe subir na sua carruagem. Enquanto eles viajavam, Felipe foi ensinando para ele sobre a Bíblia. Felipe ensinou para ele sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, que Jesus havia nascido aqui na terra, havia morrido para nos salvar e que tinha voltado para o céu, mas que um dia ele voltaria para buscar a todos para morarem com ele no céu. Aquele homem ficou muito feliz de entender o que estava lendo e quando eles chegaram em um lugar em que havia água, ele pediu para ser batizado. Felipe então batizou aquele homem e aquele homem agora amava Jesus, passaria a obedecer a Jesus e a servir a Jesus. Depois que Felipe batizou aquele homem, ele foi para outra cidade continuar falando sobre Jesus, sobre o amor de Jesus e como Jesus era maravilhoso. Sabem, crianças, nós também às vezes temos dificuldades para entendermos a Bíblia.
Às vezes a gente lê e não consegue entender tudo direitinho, principalmente vocês que são crianças. E o que vocês podem fazer então para entenderem a Bíblia? Vocês podem primeiro orar e pedir a ajuda de Deus para que Deus ajude vocês a entenderem o que está escrito na Bíblia. Mas vocês também podem, depois de orar, pedirem ajuda para o papai, ou para a mamãe, ou para o pastor, ou para a professora da igreja, para que eles possam ajudar vocês também a entenderem a Bíblia. Aquele homem não estava entendendo a Bíblia e ele aceitou a ajuda de Filipe, e Filipe conseguiu fazê-lo entender a Bíblia. Nós também podemos pedir ajuda para nós entendermos a Bíblia. Crianças, vocês têm uma Bíblia? Eu tenho a minha Bíblia. Vocês estudam a Bíblia todos os dias? É muito importante nós estudarmos a nossa Bíblia todos os dias. Ah, tia, mas eu não sei ler. É verdade, alguns de vocês ainda não sabem ler, mas vocês podem estudar a Bíblia mesmo assim. Como? Vocês podem pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para o irmão mais velho, alguém que saiba ler, que possa estudar a Bíblia com vocês. E vocês também podem usar as Bíblias ilustradas, as Bíblias com desenhos para as crianças que são menores. Agora, quem já sabe ler, não tem desculpa, pode ler a sua Bíblia sozinho. Mas se acontecer de não entenderem, podem pedir ajuda. Por isso, nosso desafio dessa semana é estudar a Bíblia todos os dias. Vocês podem estudar sozinhos se vocês conseguem, ou podem pedir ajuda se vocês não conseguirem. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer para estudarmos a nossa Bíblia é orar. Então, primeiro vocês vão orar e pedir a ajuda de Deus para vocês estudarem a Bíblia. E depois, o que vocês vão fazer? Vão ler a Bíblia. Mas não basta só ler. A gente precisa ler e precisa entender o que nós lemos. E precisamos aprender com o que nós lemos. A Bíblia, ela é um presente maravilhoso que Deus deixou para nós. Através da Bíblia, Deus cuida de nós, porque Ele nos ensina coisas maravilhosas. Ele mostra o quanto Ele nos ama. Isso é muito importante nós aprendermos sobre a Bíblia e estudarmos a Bíblia. Mas não basta só ler, não se esqueçam, tem que entender e aprender o que Deus quer ensinar para nós. Então, essa semana, todo mundo estudando a sua Bíblia, tá bom? Combinado? Um beijinho para quem está fazendo os desafios, vamos orar. Querido Deus, por favor, nos ajude a estudarmos a nossa Bíblia todos os dias. Nos ajude a entendermos o que o Senhor quer nos ensinar através do que nós lemos na Bíblia. Nos ajude, Senhor, a te amarmos e te adorarmos todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Um beijo, um abraço bem apertado para vocês. Até a próxima semana.